Não tá muito claro, muito escuro. Peraí. Tá coisado. Pronto. Senhoras e seres humanos, saúde direcionada para os alunos do sétimo ano do Colégio Anísio Freire, disciplina História. E eu fico com dificuldade sempre olhar para a câmera tá desse lado daqui, mas se eu olhar, eu tenho que olhar nessa direção daqui, da câmera. Aqui, pronto, tá, ok, tá. Faz de conta que, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, esse é o capítulo 14. A gente vai trabalhar a partir de agora com o capítulo 14, página 144, a administração portuguesa no Brasil. Tá? Esse assunto vai ser dividido em 2 aulas. A gente, inclusive, tem um total de apenas 6 aulas nessa unidade. Olha que coisa boa, em tese, mais ou menos. Porque logo as provas estão aí e vocês vão finalmente se ver livres de mim, desse ser humaninho lindo, maravilhoso aqui, que está todo santo dia quase aqui olhando pra cara de vocês. Mentira, vocês olhando pra minha cara, eu não olho pra cara de ninguém, eu olho pra minha própria cara que aparece aqui na câmera. E por isso que às vezes eu me atrapalho, né? Porque ao invés de ficar olhando pra câmera, eu fico olhando pra imagem pra poder me ver, essa beleza toda que eu... apaixonado por mim mesmo. Mas enfim, isso não importa agora. Lá na página 144 a gente começa da seguinte forma. Atualmente o Brasil está organizado da seguinte maneira: 27 divisões administrativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal, onde se localiza a capital federal, Brasília, e onde fica instalado o presidente da República que governa a nação. Teoricamente, né? Na prática ele é meio tantã, assim, devia estar no hospício, e não, mas enfim. Então você lembre sempre, o Brasil, essa divisão geográfica, política do país, a gente é dividido em 27 esferas administrativas, sendo que são 26 estados e mais o Distrito Federal, tá? No Distrito Federal, tipo, o Distrito Federal não é somente Brasília. Brasília é o centro do Distrito Federal, onde fica a capital federal, tá? E lá é onde está o presidente da nação, os ministros, os ministros do STF, os ministros de Estado e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cada estado é chefiado por um governador e está subdividido em municípios, que são governados por prefeitos. Recentemente a gente teve as eleições, até no domingo, né? A gente teve as eleições em que foram eleitos novos prefeitos, ou foram reeleitos alguns outros prefeitos que já estavam no poder, como o caso de Aracaju, que o rapaz lá, o velhinho do PDT, ele foi eleito, Edivaldo Brito. Edivaldo alguma coisa. Enfim, o presidente da República, os governadores e os prefeitos são eleitos por voto popular e cumprem um mandato de 4 anos, ao final do qual são convocadas novas eleições. Aí tá todo mundo careca de saber, porque nos últimos dias o que mais se discutiu foi a respeito de eleição, né? Vocês devem ouvir uns estouros aqui, porque tem alguém soltando fogos aí, não sei porquê, deve estar comemorando, sei lá, qualquer coisa. Essa estrutura é ainda mais complexa, pois é complementada por inúmeros órgãos públicos, cujos funcionários trabalham nos mais variados setores em todo o território nacional. Educação, saúde, justiça, segurança, reforma agrária, assistência social, habitação, infraestrutura, forças armadas, etc. No entanto, essa administração nem sempre foi assim. Após o início da colonização, o governo português demorou décadas para criar uma estrutura capaz de mover a máquina pública de maneira eficiente. Primeiro porque a gente deve levar em consideração que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles só conheceram a parte litorânea do país, né? Chegando lá em São Vicente, que fica em São Paulo, naquela região perto de Santos, ali São Vicente, Praia Grande e tal. Aqui em Salvador, na Baía de Todos os Santos e tal. E depois que eles começaram a se interessar, mais ou menos lá por 1530,
que para ele só existe é o pau-brasil, né? Que era justamente nessa faixa litorânea, nessa faixa atlântica, a Mata Atlântica era muito rica em quantidade de madeira de pau-brasil. Então o primeiro interesse dos portugueses quando chegaram aqui no Brasil foi justamente na extração desse tipo de madeira e para que eles pudessem levar lá para Portugal, levar para a Europa. Depois de um tempo que eles começaram a ver a necessidade de ir em busca, ainda mais por conta do próprio endividamento de Portugal, eles precisavam ir em busca de mais riquezas, eles começaram a se introduzir pelo Brasil, né? Então pelo Brasil litoral adentro. E aí foi que o processo de exploração começou a ser mais forte e eles foram em busca de minas, de metais preciosos, de ouro, prata, diamante, foram atrás de animais, de várias outras coisas, né? Mas enfim, e aí foi que eles foram descobrindo novos territórios, viram que o tamanho do Brasil era muito maior do que eles imaginavam que era antes, tá? Após a chegada das terras que hoje compõem o Brasil, os portugueses tinham um obstáculo pela frente. O território era completamente desconhecido e grande demais para ser explorado por um país com poucos recursos financeiros e populacionais. Portugal era desse tamanho em comparação com o Brasil, que é desse tamanho. É só pensar assim, a Península Ibérica, qual era o tamanho da Península Ibérica? Que era Portugal e Espanha. Portugal e Espanha juntos não dá um território do Nordeste. Em relação a tamanho, não dá o que é o Nordeste inteiro. Então, para vocês terem uma noção de tamanho assim, eu vou colocar aqui, ó, o cálculo. Tamanho... Ai, meu Deus. Tamanho Portugal. Pronto. Portugal tem uma área de 92 mil quilômetros quadrados. Tamanho Espanha. Espanha tem uma área de 505 mil quilômetros quadrados. Só a Bahia são 567 mil quilômetros quadrados. Ou seja, a Bahia é maior do que Portugal. Então, se a gente colocar Sergipe, que é o menor estado brasileiro, com 21 mil quilômetros quadrados, somando com a Bahia, são 567 mais 21 dá 588. 588 mil e os quebrados 589 mil quilômetros quadrados, juntando Bahia e Sergipe. Se a gente juntar Espanha e Portugal, dá 597. Ou seja, é praticamente Bahia e Sergipe juntos são praticamente o tamanho de Portugal e Espanha juntos, né? Aí em relação à população, claro que aí é infinitamente maior de Espanha e Portugal. Portugal são 10 milhões de habitantes, Espanha são 46 milhões de habitantes, na Bahia são 15 milhões e em Sergipe são 2 milhões e 200. Mas só em relação ao território vocês já podem ter uma ideia do tamanho. E fora que isso daí a gente está falando lá em 1500 e pouquinho, né? Então Portugal tinha bem menos gente do que esses 10 milhões que tem atualmente, né? E aí, então o país tinha poucos recursos financeiros e tinha um contingente populacional muito pequeno para ir em busca de um território do tamanho do Brasil. Brasil que tem exatamente 8.516.000 quilômetros quadrados. Portugal tem 92 mil. O Brasil tem 86 milhões. 86 milhões o que? Tá doido? 8 milhões e 500 mil. Então, ó, tamanho. Pô, difícil, né? Enfim. Então Portugal tinha poucos recursos financeiros e muito menos quantidade de gente o suficiente para poder chegar e trazer todo mundo para o Brasil. E a trazer todo mundo para o Brasil ainda ia sobrar espaço.
Não ia conseguir explorar tudo. Fora a quantidade de gente que ia morrer no meio do caminho, né? Chegar aqui um monte de bicho, os bichos tudo arrancar a cabeça desse pau. Tô nem aí. Europeu. Como solução, a coroa portuguesa decidiu entregar a tarefa de exploração a administradores particulares. Privatizaram o país desde daquela época, imagine. Em 1534, dividiu a colônia em capitanias hereditárias, 15 faixas de terra que se estendiam da linha imaginária de Tordesilhas até o litoral. Vocês lembram que o Tratado de Tordesilhas foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha pela divisão do território que eles encontrariam além-mar, né? Saindo de lá da Península Ibérica, tinha lá o Tratado de Tordesilhas, que cortava uma parte do território em que uma parte pertenceria a Portugal, outra parte pertenceria à Espanha. Então era justamente nessa linha imaginária. As capitanias foram doadas aos capitães donatários, nobres escolhidos pelo rei, que eram encarregados dos gastos com defesa, produção e mão de obra, responsabilidades transmitidas a seus descendentes. É basicamente você privatizando uma empresa, né? Você está justamente concedendo direitos dessa empresa explorar e enriquecer com aquilo que teoricamente pertenceria a você, né? Que o Estado tendo a mão naquilo, tirando os casos de corrupção, né? O Estado tendo na mão. Isso é interessante, que a gente pode fazer uma comparação meio que acontece hoje com esses processos de privatização, né? Você tem um determinado local, um determinado serviço que pode ser explorado pelo Estado, que você vai gastar com aquilo, mas você também vai ter lucro em relação àquilo. É o caso, por exemplo, da Petrobras. Aí você vai ter lucro com aquilo, vai ter gasto, digamos, eu vou gastar 10 milhões esse ano para isso. Só que nos próximos 10 anos eu vou conseguir arrecadar 50 vezes esse valor. Como assim? Mas no início a produção vai ser mais baixa, né? Só que à medida que vai continuando, isso é continuamente ocorrendo, você vai cobrir o gasto inicial que teve e vai passar a ter lucro em cima daquilo. O Estado poderia fazer isso, só que é que o Estado faz. O Estado pega, o Estado não gastaria 10 milhões aqui, mas daqui a 10 anos teria um lucro de 100 milhões, 10 vezes mais, né? Ou seja, um gasto de 10 milhões e o retorno de 90 milhões. Né? Seria 100 milhões, cobrir os 10 milhões de gasto, pronto. Retorno de 90 milhões. Só que o que o Estado faz? Ele vende, ao invés de investir aqueles 10 milhões ali, ele vai vender para uma empresa privada por 40 milhões. Opa, ao invés de gastar 10 milhões aqui, eu vou estar faturando 40 milhões, né? Vou deixar de gastar 10 e vou ter 40 para mim. Só que você vai lucrar 40 milhões? Não. Você vai perder 50 milhões a longo prazo. Por quê? Se a capacidade de produção te daria 100 milhões lá no final das contas, então, tirando esse investimento inicial de 10, você teria 90 milhões de lucro. Aí o que é que acontece? Você vai receber esses 40 milhões agora, e o restante, aqueles 50 milhões a mais, que completaria os 90, vai para sua mão? Vai para a mão da empresa privada. Privatização funciona dessa forma. Quer dizer, de uma forma bem simples, né? Explicando assim. Mas, professor, mas tem os casos de corrupção, que não sei o que, em empresa privada não tem corrupção. Aí você para pensar, JBS, você lembra? Dos irmãos Joesley, Batista, não sei o que, né? Aldebrecht, tal, que é empresa privada e faz contratações com as entidades públicas e tal. Corrupção. Só que
o que pode acontecer, ao invés disso, ao invés de privatizar, é você combater internamente a corrupção. Combatendo essa corrupção, aí você consegue realmente ter esses lucros. Mas essa é uma coisa bem simples, né? Uma fala bem simples. Existe muito mais coisa por trás disso, mas segue mais ou menos essa lógica. Enfim, isso tudo para poder falar que as capitanias hereditárias meio que elas funcionaram dessa forma, né? Que era como se você estivesse privatizando o seu próprio território, concedendo parte dele para determinados donatários, os capitães donatários, para esses nobres que eram escolhidos pelo rei. E aí eles eram encarregados, com seu dinheiro próprio, eles eram encarregados com os gastos com defesa, com a produção e mão de obra, e essa responsabilidade seria transmitida de pai para filho, né, para os seus descendentes. Pai para filho, filho para neto, bisneto e assim por diante. Ficaria pertencendo àquele grupo. Ó, a ideia do coronelismo aí também, ó. Tipo, lá em São Paulo, né? Ah, que agora tá o Bruno Covas, mas aí o pai dele também já foi prefeito e governador, né? Que foi o Mário Covas Júnior. O avô dele tinha sido governador também, foi o Mário Covas. Então, tipo, é a ideia meio que do coronelismo, tá vendo? Que aí praticamente passando de pai para filho, né? Quase isso. Depois fica falando que Nordeste que tem essa coisa, né? De coronelismo. Enfim. Os donatários tinham o direito de dividir as capitanias em lotes menores e doá-los a pessoas de sua confiança. Por sua vez, assumiam as mesmas responsabilidades em seus respectivos lotes, as sesmarias. Então, tipo, ele recebia o lote maior, a capitania, né? Ele recebia a capitania, um território maior, e aí ele dividia em territórios menores, que eram as sesmarias. E aí cada sesmaria era dada a responsabilidade para uma determinada pessoa. Isso está parecendo o quê? Pronto, a própria divisão administrativa, a própria organização administrativa do Brasil atualmente, que é a divisão. É como se as capitanias fossem os estados e o capitão donatário fosse o governador, e ele dividia essas capitanias em territórios menores, os municípios, ou cidades, que aí seriam, nesse caso, as sesmarias, cuja responsabilidade era dada para essas outras pessoas, né? Que eu perdi o nome agora aqui. Para essas outras pessoas. E aí que eles eram como se fossem os prefeitos, né? Os responsáveis por essas sesmarias. Essa iniciativa poupou o governo português de despesas com a colônia, transferindo-as para os capitães donatários, que eram obrigados a aceitar a oferta do rei. Ainda eram obrigados a aceitar. Eles não podiam vender a terra e, caso não cuidassem delas satisfatoriamente, o rei poderia tomá-las e doá-las a outro nobre. O cara passava tipo um processo de impeachment, né? Tipo, não deu certo ali, não, derruba esse governo fascista, esse governo comunista, esse governo não sei o que, dentista, seu grista, artista. E aí tira aquele nobre, aquele capitão donatário que está ali e coloca outra pessoa da confiança do rei para cuidar daquela terra. Consequentemente, as sesmarias também poderiam ser modificadas, os seus donos, né? O sistema de capitanias foi um grande fracasso e deu um M. A distância entre elas, assim como entre a colônia Brasil e a metrópole Portugal, tornava-as áreas isoladas, eram muito distantes entre si. E isso acabava dificultando sua ocupação e a defesa. Se o território é muito grande, você não tem como fazer a cobertura dele todo. Você não tem gente o suficiente para poder tomar conta daquele local.
Isso acabava favorecendo os constantes ataques dos indígenas que resistiam à escravidão e à ocupação de seus territórios. Lembrando que o primeiro processo de escravidão que ocorreu aqui no Brasil foi justamente a tentativa dos portugueses de escravizar os indígenas. Depois que eles buscaram os africanos, os negros africanos que foram escravizados, trazidos de lá da África para cá, nos navios negreiros, que a gente conhece como tráfico negreiro. Mas a primeira tentativa de escravidão ocorrida aqui no território brasileiro foi com os indígenas. Só que aí, você vai querer escravizar um indígena. O indígena é um cara safo, conhece muito bem o território, e o cara vai querer pegar um índio para poder botar no trabalho forçado. O que é que o índio fazia? Aqui não, seu miserável. Vazava para dentro dos matos. O donatário, os capitães do mato iam atrás do povo? Iam não. Para ser picado de cobra, para ser comido por onça, para os jacarés chegar e a boca e arrancar uns pedaços dos bingolinhos dele? Ia não. Então, eles tiveram uma dificuldade muito grande porque os indígenas não aceitavam a escravidão e conheciam muito bem o território. Mas a principal razão dessa grande dificuldade toda foi o fato de que os donatários não tinham recursos necessários nem para criar uma estrutura na colônia, nem para explorar em busca de minérios. A grande esperança da coroa portuguesa. Vocês lembram que eu falei? As capitanias hereditárias elas tinham intenção justamente do início desse povoamento e exploração da colônia, do Brasil colônia. Por quê? Portugal estava se endividando lá com a Inglaterra, com a França e tal, e estava precisando de dinheiro. Como eles tinham um território imenso a ser descoberto ainda aqui no país, eles precisavam ir em busca muito mais do que o pau-brasil, né? Iam poder explorar todo o restante do território. E para isso precisava de gente que pudesse pagar por isso, pagar para explorar, que eles iam tirar a parte deles, mas a outra parte ia dar para Portugal, né? Só que esses nobres que vieram para o Brasil, que receberam essas capitanias hereditárias, né? Que se tornaram os capitães donatários, eles não tinham recursos suficientes. Tinham dinheiro? Tinham, mas não suficiente para poder investir em toda uma estrutura dentro do território para fazer aquele processo de povoamento naquele local e exploração dessas capitanias. São Vicente, na região sudeste, olha o que eu tinha falado, fica ali, Santos, São Vicente, Praia Grande, São Vicente na região sudeste e Pernambuco no nordeste, prosperaram por causa dos recursos financeiros investidos na produção açucareira. Foram duas regiões que começaram a fazer essa produção da cana-de-açúcar e por conta do território, da terra fértil, do território propício para poder chegar e plantar e colher uma quantidade boa, eles conseguiram arrecadar ainda algum dinheiro, né? Então, investiram nisso, investiram na exploração não somente das terras, como também abriram mais caminho pelo interior. O sucesso de São Vicente se deveu em grande parte à presença de náufragos e degradados, como João Ramalho e o bacharel da Cananéia, traficante de escravos indígenas de quem pouco se sabe, que tinham se estabelecido ali, e exerceram importante papel na intermediação do contato entre a população indígena e os novos senhores de terra. Degredados significa condenados à pena de degredo, desterro, exílio, exilados. Era aquela galera que cometiam crimes lá em Portugal e a pena que eles recebiam, eles eram julgados e a pena que eles recebiam era a expulsão do seu próprio país. Só que assim, expulsava de lá, de Portugal, e falava: você não pode ficar mais aqui em Portugal, mas se você se comportar direitinho, vai lá pro Brasil, tá? E eu te dou um pedaço de terra.
Quem não queria ser exilado dessa forma, né? Oh, peraí, vou cometer um crime aqui porque eu tô querendo ir pro Brasil. Aí cometia um crime lá, os portugueses, o juiz português chegava lá e dizia assim, olha só, seu degradado, você vai sair do território português e vai para o Brasil, vou te dar um pedaço de terra para que você possa produzir, explorar, enriquecer, mesmo você sendo um pedaço de bosta, mas você vai poder chegar no Brasil e fazer o que você bem quiser entender por lá, ok? Sua pena é a de exílio. Pronto. Aí, Brasil formado por um monte de cidadão que foi expulso de lá de Portugal porque tá fazendo merda por lá. Veio pra cá, aí pronto. A gente chega em pleno 2020 com o pessoal no governo, parece que tem um monte de caquinha na cabeça pra falar e fazer tanta besteira. Tá aí, de quem foi a culpa? Portugal. Portugal. Rebanho miserável. Desculpa de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo podia jogar no Brasil, né? Não. Por causa dos altos custos de manutenção das capitanias, a maioria dos donatários perdeu suas posses por não conseguir administrá-las. Outros morreram em confronto com os indígenas. Olha só que sacanagem. A imagem mais difundida da divisão territorial das capitanias criadas por Dom João III é a que mostra o território dividido por 14 linhas horizontais. Lembre sempre, vertical é para cima, horizontal é para os lados. Ah, professor, meu Deus do céu, como é que eu vou lembrar disso? Para pensar assim, ó. O horizonte, quando você para assim, vou admirar o horizonte. Aí você olha para frente, em linha reta, o sol se pondo, né? Que fica assim, ó, na linha do horizonte, ó. Tá? No horizonte. E vertical é, ó, olhando para cima, para baixo, tá? Vertical é essa subida, descida. Horizontal é para frente, para trás, direita, esquerda e assim por diante. Ok? Entendeu? Então, era dividido por 14 linhas horizontais que se estendiam do litoral até essa linha imaginária de Tordesilhas. Essa imagem pode dar a impressão de que as capitanias foram entregues aos donatários dessa forma, como se fosse tudo bonitinho, né? Você tá lá andando e... Opa! Essa capitania hereditária aqui é da Bahia. Não posso passar porque eu sou de Pernambuco. Não dá. Essa linha, imagem, se eu pisar, o dono vai chegar, vai picar a porrada em cima de mim. Não pode. Vou passar uma cerca aqui. Não funcionava dessa forma. De acordo com pesquisas recentes que confrontam os documentos das doações e suas coordenadas, o desenho é uma simplificação. Tá? No norte do território, a divisão das capitanias compreendia, na verdade, áreas verticais. Ó, que eu falei. Aí quando a gente olha para esse mapinha bonitinho aí, do Jorge Pimentel Sintra, reconstruindo o mapa das capitanias hereditárias. Aí a gente vê, ó, essas divisões horizontais, desde lá de baixo, da região de São Paulo. Santana, São Vicente II, Santa Amaro, São Vicente I, São Tomé, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Bahia, Pernambuco, Itamaracá. E aí o restante das divisões, tudo na vertical, tudo de cima para baixo. Que são terras não distribuídas, uma parte do território ali, que é mais ou menos na região do Maranhão ali, né? Aí tem Maranhão 1, Maranhão 2, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte 1, Rio Grande do Norte 2. Mesmo assim, é importante dizer que essas divisões, novamente, não era essa linha bonitinha, não. Dependia, às vezes, de um determinado território. Porque ali é o início de uma floresta. E pronto. Então, assim, que nem as próprias divisões administrativas e geográficas dos estados
eles não são aquelas coisas certinhas, não são em linhas retas, né? Você vê, é todo quebrado, às vezes vai ser circundado por um rio, às vezes é um território de mata fechada e tal, mas enfim. Mas hoje em dia é muito mais fácil fazer isso porque você tem lá o mapa feito através de projeções de GPS, de satélite, de não sei o que, então é muito mais fácil fazer essas divisões, né? Observe os mapas a seguir e compare o traçado das capitanias horizontalmente, recortadas no primeiro mapa, com outro mapa elaborado com base em pesquisa recente dos documentos, né? Enfim. Além de apresentar uma correção para o desenho das capitanias, essa pesquisa mostra a dificuldade do governo português em dividir um território tão vasto e desconhecido. Em alguns documentos há conflitos cartográficos. Acho que é cartográfico, professor. Cartografia, aí o professor de geografia pode falar muito bem, é o estudo dos mapas. A construção de mapas, de coordenadas, de não sei o que lá. Todo estudo referente à produção de mapas é feito através da cartografia. Então, até mesmo que cartografia, o nome carto, vem de carta, que era a ideia. Os mapas eram feitos como se fossem cartas geográficas, cartas coordenadas, né? Então há conflitos cartográficos. A mesma faixa de terra foi doada para dois donatários diferentes. E também situações definidas em que cabia os donatários se entenderem quanto aos limites. Fala assim, esse território não é meu não, pai. Aí o outro, não, meu também não é. Deve ser seu. Tá aí, ó. Não, meu não. Venha não. Esse brejo daí. Essa lama daí. Não. Aonde? Não é meu não. Meu que não é. É seu. Vai lá, pega seu B.O. aí, meu irmão. Assuma seu B.O. O negócio não é meu não. Lama com uma zorra, meu. Tome vergonha. Não, como assim? Oxi, vê não, viu? Pega esse negócio aí. Então imagine sua briga entre os dois. Professor, você é doido. Foi mal, eu me impondo. É só pra mãe de Maria Luísa ficar dando risada aí e pensar, esse professor é doido, essa miséria. Mas enfim. Então rolava entre os donatários essa briga assim, para saber a quem pertencia realmente aquele território. Claro que não funcionava dessa forma assim e tal. E, pô, quem é que vai querer abrir mão de uma parte do seu território? Às vezes abre, né? Porque, tipo, não, aquela terra dali traz algumas dificuldades, porque os indígenas, sabe, daquela área dali, o pessoal é bem nervoso. Então, deixa esse BO aí pro donatário de lá de cima. Eu não quero não. Minha terra acaba aqui, ó. Certo? Boto minha cerca aqui e deixo essa zorra pro cara resolver lá. Enfim. Pra gente finalizar a aula de hoje, vamos pegar só essa parte daqui da página 147, que diz o seguinte. Com o fracasso do sistema das capitanias hereditárias, e principalmente diante do risco cada vez mais concreto de ocupação do território por outros reinos europeus, a coroa portuguesa criou o Governo Geral em 1549. Naquele período, a coroa espanhola já obtinha lucros elevados com a exploração de metais preciosos, o que também estimulava a competição com Portugal. Onde é que os espanhóis estavam? No restante da América Latina. Chile, México, Peru, Bolívia, tal. Essa região assim geralmente vai para Uruguai e Argentina também pertenceram a eles, né? Fazem parte de toda a América Espanhola, mas essa exploração aqui inicial se deu principalmente na região da América Latina, né? Maias, incas, astecas, zapotecas, tal, aquela região dali que os espanhóis acabaram dizimando grande parte da população. Então a coroa espanhola já obtinha muitos lucros com a exploração de minérios,
com a exploração desses metais preciosos na região da América Latina, né? da América Espanhola. E isso acabava estimulando, já que os dois estavam lá na Península Ibérica, naquele pedacinho de terra ali que juntando acaba sendo quase do mesmo tamanho que Bahia e Sergipe, né? Que eu já tinha falado. Mas isso acabava estimulando essa competição entre eles. Eles estão lá juntinhos, vão sair na porrada, vão ver quem é que arrecada mais essa zorra. O governo geral tinha duas vantagens. Uma nova estrutura administrativa passou a organizar diversos aspectos da vida na colônia e a vinda de pessoas qualificadas em diversas funções que não teriam chegado aqui se não fossem trazidas pelo governo. Então, o governo de Portugal cansou de mandar a galera que era tudo degradada, né? Que era aqueles malacossados lá que estavam enchendo a paciência lá em Portugal e foram exilados e mandados para cá pro Brasil. Aí eles falam, não, a gente está precisando organizar aquela bagaça por lá, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar um pessoal que tem um conhecimento técnico bacana aqui, que já tem uma noção boa de exploração, de construção, de engenharia, de arquitetura, e vamos mandar para o Brasil. Daí vamos começar a levar aquela bagaça de lá a sério. Aí eles começaram a mandar o povo, já com conhecimento maior, para cá, para começarem a construir verdadeiramente uma ideia de cidades, de governo, de algo administrativamente mais organizado realmente. Então, essa nova estrutura administrativa através do governo geral ajudou ao Brasil começar lentamente a se desenvolver enquanto país, ainda que colônia, né? Mas enquanto país, enquanto colônia de Portugal, verdadeiramente dito. E essa galera mais especializada, que se não fosse o governo português mandar para cá, eles iam falar assim, eu ir pro Brasil para levar uma flechada no meio da minha bunda, pros indígenas lá, não, vou não. Aonde, pai? Quero não. Mas aí o governo português fala, não, eu vou te pagar algumas centenas de milhares de dinheiros e você vai. Aí, opa, dinheiro na mão é vendaval. E eles pegavam e vieram. Estrutura administrativa do governo geral, então, se deu da seguinte forma. Compreendia as funções do governador geral, provedor-mor e ouvidor geral. Cada um desembarcou na colônia trazendo um regimento, documento com orientações do rei Dom João III sobre como deviam agir em suas funções. Então, criou-se esses três cargos, de governador-geral, de provedor-mor e de ouvidor-geral, e eles tinham um regimento, que era um conjunto de regras, né? Um documento com orientações do rei de Portugal, um conjunto de regras que determinava qual era a função deles dentro desse cargo aqui no Brasil. E aí tinha o provedor-mor, era uma espécie de secretário das finanças, é o ministro da economia, secretário de finanças. Sua responsabilidade era revisar as contas tomadas nas capitanias, fiscalizar os armamentos e a boa qualidade dos produtos. O ouvidor-mor era responsável pela justiça, era o ministro da justiça, né? Nem sei quem é hoje, que foi Sérgio Moro, nem sei quem. Era quem anistiava ou determinava a punição dos réus. Ah, professor, quem anistiar? Perdoar, conceder perdão de algum crime. Quem perdoa é Deus. E aí o ouvidor-mor, que era esse ministro da justiça, era o responsável pela justiça, ele era quem julgava, né? E aí ele poderia muito bem chegar assim, opa, não, esse crime aí tá de boa, tá beleza, tá perdoado, vai pagar uma multa, vou dar 2 tapas no pé da orelha, e aí depois você tá liberado. Ou então determinava a punição. Você vai levar 35 pescotapa ali, ó, pra aprender a deixar de ser abestalhado. Claro, não era uma punição tão simples assim, né, gente? Em caso de pena de morte, existia a pena de morte aqui, dividia a decisão com o governador. E caso eles discordassem, o caso era enviado lá para Portugal, para a corte lá em Portugal. E por último, tínhamos o governador-geral,
que era responsável pelo poder executivo. Uma de suas funções era organizar importantes recursos, como a construção de embarcações prioritários para a época, né, para você poder fazer o deslocamento para o envio de mercadorias, de produtos, para a chegada também de outros produtos suficientes que eram necessários para a construção das cidades, dos estados, do estado, da organização administrativa para a vinda de pessoas para cá, né? E o planejamento para a defesa e combate aos indígenas. O governador-geral nada mais era do que o próprio presidente, o próprio governador, ou se fosse ministro-geral, né? Geralzão, assim, é um governador. Então, governador-geral, né? Que ele governa tudo. A primeira tarefa de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, foi, conforme seu regimento, conforme aquele conjunto de regras de leis que ele recebeu, fazer uma fortaleza e povoação grande e forte em lugar conveniente, no local que viria a ser a cidade de Salvador. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós. Nordeste. Eu tô enrolando porque eu me perdi aqui, gente. Mas enfim, era preciso criar uma fortaleza e povoar aquela região, né? Afinal de contas, Salvador era a primeira capital do Brasil. Ainda ia ser decidido isso, claro. Mas era um local em que os portugueses eles começaram a construir basicamente o Brasil. A partir de Salvador e depois fluiu para outros lugares. Além dessas autoridades, havia um capitão-mor, encarregado do policiamento da costa. Que é o provedor-mor, né? Que era o secretário das finanças, o ouvidor-mor, que era o responsável pela justiça, mas tinha também um capitão-mor, que era como se fosse um general do exército, sabe? Que aí fazia o policiamento. Era a pessoa responsável pelo policiamento todo, era o chefe da cambada, o chefe dos militares, digamos assim, que ele mandava e desmandava ali, e ele era encarregado do policiamento da costa, de todo o litoral, né? Além de diversos religiosos, entre os quais se destacaram os jesuítas, principais responsáveis pela tarefa de catequização dos índios. Que aí tinha toda aquela história que a gente já falou algumas vezes assim, porque se o índio não acreditar no Deus cristão, ele vai ter a alma levada pelo diabo. Gente, é pura falácia, né? Pura maluquice. Aquela coisa do preconceito que existe, assim, porque só minha religião presta. Todo mundo tem que se converter ao cristianismo, porque só existe Cristo, tá? Sem respeitar a cultura do outro, sem respeitar a religião do outro. E aí isso fez com que diversas culturas indígenas acabassem sendo dizimadas. Diversos povos indígenas foram mortos por conta desse processo de catequização forçada. É meio como hoje, infelizmente, ocorre para os índios isolados, ou até os índios que tenham contato com a civilização, em que muitas missões evangelistas querem chegar e verdadeiramente doutrinar aqueles índios, tirar parte da cultura deles para tentar impor o que eles acreditam ser a única verdade, que seria essa verdade deles, verdade cristã deles, ao invés de respeitar a conversão, processo de conversão, infelizmente acontece dessa forma, né? Tipo, ao invés de permitir, de deixar que as pessoas venham até a sua religião, você vai forçar as outras pessoas a entrarem na sua religião, que aí fica lá batendo, enchendo o saco da pessoa, né? Falando assim, não, porque se você não acreditar no meu Deus, se você não acreditar no meu Cristo, no meu livro sagrado,
no meu livro sagrado, se você não acreditar no que está escrito aqui, você vai para o inferno. Você vai morrer, o diabo vai te carregar lá para casa do jegue. Difícil. Enfim, a gente finaliza essa aula de hoje que o professor está doido. É isso. A gente continua na próxima aula. Que já é pouca coisa pra gente finalizar já esse capítulo. Beleza? Valeu. Falou. Tchau.